Abra, por gentileza, a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 12. Versículo 1. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até Carvalho de Meré. Neste tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte, a leste de Betel, armou a sua tenda. Ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Amém. Pai, nós te damos graças mais uma vez e pedimos que o Senhor esteja conosco agora, tirando a nossa inquietação, tirando a nossa ansiedade, os nossos temores, e borda-nos da tua palavra e produzindo a fé que tanto necessitamos, ó Deus, para vencer este mundo. Para vencermos este mundo, nós precisamos da fé, ó Deus, que o Senhor nos dá e que ela cresça, Senhor, a mente, produza frutos. Esteja conosco nesta manhã. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos, os que estão, ó Deus, desempregados, os que estão, Senhor, doentes, os que estão, ó Deus, diante de encruzilhadas nas suas vidas. Nós oramos para que o Senhor conforte o coração pesado nesta manhã e que o Senhor desperte o coração que espiritualmente esteja sonolento. Faça isso, Senhor. Glorifique o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez por alguns domingos eu vou meditar com vocês sobre a história do patriarca Abraão. Esse homem é um dos personagens mais importantes da Bíblia Sagrada. O seu nome aparece 308 vezes aparece o nome de Abraão na Bíblia. Ele é alguém que Deus chama de seu amigo. Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, no seu segundo capítulo, no versículo 23, diz que Abraão, de fato, era amigo de Deus. O apóstolo Paulo, em contrapartida, afirma que Tiago é o pai espiritual, que Abraão é o pai espiritual
de todos os que creem em Jesus Cristo. Ele é modelo de fé para nós. E nesses dias, sobretudo neste ano que nós estamos enfrentando aqui na nossa igreja, nós precisamos de fé. Essa aqui é a história de um homem de fé. Ele é um modelo de fé para ser seguido. E também a sua vida é um parâmetro pelo qual a nossa fé pode ser medida também. Verdadeiramente, porém imperfeito. Porque nós vamos aprender, queridos, com os fracassos do Abraão. E essa semana eu estava pensando nisso. Há tantos livros que nos ensinam sobre a vitória. Pregações que nos ensinam a ter vitória. Não há mal nenhum nisto. Mas tem poucos que nos ensinam a nos reerguermos depois de fracasso. Como fracassar? Como superar o fracasso? Você já fracassou? Você tem fracassado? Ele é o homem que teve a sua fé testada ao máximo. Ele é o homem que teve a sua fé fortalecida. O texto mostra isto. Um homem com a sua fé fortalecida. Ele é o homem que tem uma fé triunfante. Em Abraão nós vemos uma fé que está pretendo. Uma fé que floresceu. Como também uma fé que a fez fracassar. Abraão era um homem que abandonou a maior cidade do mundo de então, Ur dos Caldeus. Era peregrino sem vinho. E ele é paradigma de fé para nós, porque a sua peregrinação sem rumo, e Armando viveu do jeito que Deus tensionava que ele vivia, armando tendas. Em vez de procurar uma cidade fortificada, nisto, ele é um paradigma para nós, porque nós também, de acordo com a Bíblia, estamos peregrinando neste mundo. Abraão peregrinava porque ele tinha uma aspiração por uma cidade eterna, cujo arquiteto é o próprio Deus, e cujos alicerces dessa cidade são eternos. É assim que a Bíblia espera que nós vivamos. Peregrinando em direção à terra prometida. Fé. O que é fé? De acordo com a Bíblia, fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Isto é Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Neste mesmo capítulo foi chamado de o capítulo dos heróis da fé. A Bíblia fala que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E recompensa os que o buscam. Um grande desafio para nós. E nesta manhã, eu vou ver com vocês algumas coisas sobre a história de Abraão. Vamos ver o seu chamado. E, na verdade, por que Deus o chamou? Nós vamos ver as características desta voz que falou com ele. E o propósito do chamado deste homem. Que, queridos, talvez o capítulo 12 do livro de Gênesis é um dos mais importantes de toda a Bíblia. Tudo o que acontece
na Bíblia surge a partir do capítulo 12 de Gênesis. Você não tem ideia de que o seu mundo, o mundo ocidental aqui, é influenciado por causa de Abraão. Abraão é pai das 3 maiores religiões do mundo. Ele é pai dos cristãos, porque ele é pai de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ele é pai dos judeus e é considerado pai dos muçulmanos também. Antes que você aperte o botão de desligar, e se desconecta aqui de manhã e diga o que esse homem tem a ver comigo. Esse homem que viveu na Caldeia há aproximadamente 4.000 anos. Eu vou dizer para você que, em primeiro lugar, você não deve apertar este botão, porque o que nós estamos vendo aqui é a palavra de Deus. Infalível, inerrante, inspirada pelo Espírito Santo, e ela é atemporal. Em segundo lugar, você verá nesta aventura que muitas coisas que nós enfrentamos, este homem também enfrentou. Portanto, a primeira coisa que nós veremos é o chamado de Abraão. Capítulo 12, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Há um outro texto das Escrituras, eu peço que você abra sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. O Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele conta a história de Abraão. E olha o que ele disse. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão. Em Gênesis 12, nós só temos a informação de que Deus falou a Abraão. Aqui, o Deus da glória apareceu ao patriarca, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Não diz como que Deus apareceu para ele, mas as duas coisas, os dois textos paralelos, afirmam uma coisa: este Deus chamou o Abraão. Ele chamou Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus, a cidade mais avançada do mundo de então, que, com a sua infraestrutura, deixaria a maioria das nossas cidades do Brasil com vergonha. Em 1922, arqueólogos descobriram essa cidade, que hoje é um grande sítio arqueológico. Eles descobriram que lá tinha ruas planejadas, acho que igual de Balneário, Itajaí, Camboriú e Itapema. Sistemas para reter águas. Um sistema de aquecimento, canalização da água. E, pasmem, já havia bibliotecas. E os arqueólogos dizem que uma cidade que consegue reunir dados do passado para transmitir para a geração futura é uma cidade avançadíssima. Abraão vivia lá. Mas não era somente um grande centro urbano com aproximadamente 500 mil pessoas morando em sua cidade. Era também o centro religioso do mundo de então. E havia uma deusa que era a patrona da cidade, a deusa Lua. E você imagina que o Abraão era um servo de Deus nesse tempo? Você imagina que Abraão já tinha um conhecimento de Deus, e por causa disso Deus o chamou? Eu quero que você abra sua Bíblia agora. No 5º livro da Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 24.
Versículo de número 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Porém, trouxe Abraão, pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque, a Isaque de Jacó e Esaú. Caim, a história do patriarca, adorava outros deuses, era um pagão. Provavelmente adorava a deusa da cidade, a lua, e foi este homem que Deus chamou, que Deus escolheu. Quando ele estava envolvido em seu paganismo, quando ele estava na sua cidade, talvez trabalhando e ganhando muito dinheiro, Abraão, o texto não mostra ele desesperado em busca de Deus, com sede de Deus, mas mostra Deus indo em direção a ele, escolhendo ele e salvando ele, chamando ele para uma nova história, para uma história de fé, para uma história de triunfo. E esta é a história de Deus, e isto é o que Deus faz em todos os tempos. Não somos alguém que partimos em direção a Deus, mas foi Deus quem veio na nossa direção. Foi Ele quem nos procurou, foi Ele que foi atrás da ovelha perdida, Ele que enfrentou as maiores dificuldades, as maiores adversidades, para ir em busca de você. Enquanto você estava longe e distante de Deus, Deus interveio na sua vida e te chamou. Isso não te deixa feliz? Saber que o amor de Deus por você é antigo, saber que Deus não esperou que você o procurasse, mas Ele veio à sua procura. Agora, Ele chamou Abraão, e a grande questão é: por que que Ele chamou Abraão? Por que que Ele não chamou seu pai? Por que que Ele não chamou os seus irmãos? Por que que não chamou o seu sobrinho Ló, que nós vamos ver a sua história nos domingos seguintes? A Bíblia diz que Deus chama os homens por causa do seu grande amor. Em amor, Deus nos predestinou para Ele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, e em amor nos predestinou. E na história Ele usou várias circunstâncias e meios para nos chamar para Ele. Talvez você escutou o chamado de Deus quando você estava aflito, desesperado, e alguém te convidou para vir à igreja. Talvez você escutou a voz de Deus te chamando quando você estava muito bem, a sua alma estava farta dos bens de Deus, e você sentiu um profundo vazio na sua alma, e você disse o seguinte: deve ter algo mais do que isto, porque eu tenho tudo, a minha alma está farta, entretanto eu não tenho sensação de paz e de alegria. Precisa ter algo mais nesta vida. E aí o Espírito Santo de Deus usou alguém para estudar a Bíblia com você, para apresentar o Senhor Jesus Cristo para você, o Senhor Jesus Cristo que é o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo que é a água da vida, o Senhor Jesus Cristo que sustenta o homem, o Senhor Jesus Cristo que preenche os vazios da existência. Preencheu você. Deus usa vários métodos para chamar, porque Ele ama. Agora, por que Ele amou especialmente o Abraão? Nós não sabemos.
quero que você avalie agora a sua própria vida. Por que Deus te chamou? Havia alguma coisa interessante no Abraão para Deus chamá-lo? Não! Um pagão, adorador de outros deuses, um homem sem conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro. Mas Deus olhou para ele e disse: ele é meu, ele é de minha propriedade, e farei dele um grande homem. E nisso nós podemos enxergar, irmãos, o que Deus é capaz de fazer com um homem. O poder do Espírito Santo é capaz de transformar um homem que tira ele do paganismo e faz dele pai da fé. O que Deus é capaz de fazer com você? O que me fascina é o texto de Atos 7:2 que nós lemos, que diz: o Deus da glória se aproximou de um homem comum, ordinário, pagão, que vivia na escuridão espiritual. E o Deus da glória continua fazendo a mesma coisa hoje. Nós vimos que nós não sabemos como que Deus apareceu ao Abraão. Mas houve uma voz. Uma voz. E essa voz é a voz mais poderosa do universo. Esta voz que criou o mundo. É esta voz que criou os luminares. Esta voz que fez separação da terra seca das águas. Esta voz que criou todas as coisas e é a mesma voz que sustenta todas as coisas. Esta voz fala com o homem. Isso não te deixa assombrado? E eu quero perguntar para você nesta manhã: você já ouviu esta voz falando diretamente com você? Não existe algo mais extraordinário desta vida do que ouvir esta voz. Esta voz, querido, é a voz mais poderosa deste mundo. Esta voz acalma o coração mais aflito. Esta voz é capaz de dizer à tempestade: aquieta-te. Que o mar revolto se torna uma piscina de criança. Esta voz ordena aos demônios: cala-te e sai deste homem. E eles não podem resistir a essa voz. Eu quero que você veja comigo as características dessa voz que falou com Abraão. A primeira coisa é uma voz de amor. Amor, amor. Deus é amor e a sua voz é uma voz de amor. Eu me lembro de um documentário que surgiu na internet, passou na televisão, de um instituto dos Estados Unidos que foi nas escolas perguntar para as crianças abaixo de 5 anos o que era amor. E elas falaram: você imagina a festa? Amor é quando a minha mãe me dá chocolate. Amor é quando... Teve uma delas que disse: amor é quando eu sei o que é amor. Amor é quando eu vou na casa dos meus avós e eu vejo o meu avô fazendo a unha da minha avó que tem artrite. Mas ele faz a unha dela, mesmo ele também tendo artrite e artrose. Eu me lembro de uma criança que disse: amor é quando você percebe que uma pessoa fala diferente com você. E eu nunca esqueci aquilo. Amor. E esta voz é uma voz de amor. Esta voz se aproximou do Abraão e disse para ele: eu te amo. Eu quero o teu ser para mim.
Por detrás destas palavras aqui, ó, saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. Por detrás dessas palavras estão as seguintes palavras: Abraão, eu te amo. Abraão, eu te amei desde os tempos eternos. Abraão, há muito tempo eu estou esperando por este momento, Abraão. Eu quero que você descubra a intensidade do meu amor por você. Eu quero, Abraão, ensiná-lo a confiar em mim. Eu sou o seu provedor, Abraão. Tudo que você tem, tudo que você faz, você não sabe, sou eu quem te dou. E para a tua felicidade e segurança, eu quero que você me ame mais do que você ama o seu próprio pai. Mais do que você ama os seus próprios familiares. Para a tua segurança e felicidade, Abraão, eu quero que você me ame mais do que você ama a sua cidade natal, este grande centro que talvez você ajudou a construir. Que você me ame mais do que a tua casa, que você terminou de construir agora, depois de longos anos de construção, longos anos convivendo com pedreiros, arquitetos, e toda a dor de cabeça de uma construção. Eu te amo, Abraão. Eu quero que você me conheça e me ame, para que você seja realizado. Mais tarde, esta mesma voz que falou com Abraão, essa mesma voz falou com os homens, e fala a nós também. E é uma voz cheia de amor, e ele diz o seguinte: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por que ele fala assim? Porque ele nos ama. E um dos problemas nossos como seres humanos é que os nossos amores são desorientados. E a confusão que existe no mundo é justamente por causa de afetos desorientados. Nós podemos amar mais as coisas que Deus nos dá. Nós podemos amar mais a cidade de Balneário Camboriú do que os moradores de Balneário Camboriú. Nós podemos amar mais o nosso pai, a nossa mãe, do que o Pai verdadeiro que está nos céus. Nós podemos amar mais os nossos filhos do que os filhos de Deus. Nós podemos amar mais o nosso filho do que a nossa própria vida. Não, escute, nós podemos amar mais os nossos bens do que o Criador que deu os bens para nós. Então o chamado de Deus com amor é para colocar em ordem os nossos afetos desordenados, que causam tanto sofrimento para as nossas vidas. Por detrás dessa exigência de Deus, Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. É esta voz de amor. Me ame a mim, mais do que a tudo e a todos. E aí você será capaz de amar o seu pai, a sua mãe, o seu carro, a sua casa, a sua cidade, de forma sensata e coerente. Segunda coisa, é uma voz, queridos, que exige sacrifício.
Você imagina um Abraão saindo de um grande centro urbano, e Deus estava arrancando tudo dele que lhe dava segurança e conforto. Um dos grandes ídolos da nossa geração é o conforto. Sair da minha região, da minha casa, do meu sofá, do meu apartamento, para atender um chamado de Deus. Aliás, sair da minha casa no domingo de manhã para ir ao culto. Minha cama no domingo de manhã é tão agradável. Eu tenho a plena certeza de que quando nós enfrentamos as nossas dificuldades financeiras, e todos nós enfrentamos, o nosso medo não é de faltar pão para nós, porque nós temos um provedor que traz para nós o pão. Se você está trabalhando ou não é o teu trabalho, você sabe disso, que traz o pão para a sua mesa, é Deus. Sabe qual é a nossa grande crise? Se enfrentarmos um período de provação financeira, é ter que abrir mão de confortos. Ter um carro menor, não assinar tantos serviços de streaming, não poder comer uma pizza todos os finais de semana, não ir ao shopping, não viajar no final do ano. É isto que fere a gente. Conforto. E o conforto se torna um ídolo. O que é um ídolo? É tudo aquilo que for tirado de você, que você tem hoje, e você coloca ele acima de Deus. Está vendo? Os amores desordenados. E se porventura Deus tocar nesse ídolo, você diz assim: não sei por que eu vivo, não sei por que a vida, eu não tenho mais alegria de viver. Abraão sai. Agora, antes dele ser uma bênção para todas as famílias da terra, Deus precisa tirar ele de perto da sua própria família. Terceiro lugar, uma voz que exige confiança. Deus fala com ele o seguinte: vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu sempre falo para vocês, se eu chegasse em casa e dissesse isso para Eliane: Deus falou comigo quase agora, que é para eu arrumar tudo aqui, colocar tudo dentro do carro, o que cabe aí, e é para a gente imediatamente sair. Mas nós vamos para onde? Não sei. Quando a gente pegar 101 ali, a gente vai. Eu já perguntei isso para ela e pergunto várias vezes. Ela diz: você podia ir, quando você chegasse lá, você mandava uma mensagem para mim que eu ia encontrar com você depois. E você não ia tirar muita coisa de dentro de casa aqui não para ir. Você podia ir. Abraão partiu, o texto diz, sem saber para onde ia, diz Hebreus 11. Entretanto, queridos, ele sabia muito bem quem falou com ele. E esta é a grande questão. Sem saber para onde ia, mas ele sabia quem o guiava. Será que o Abraão ficaria animado e seguro se lhe fosse dito que ele iria sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã? Ele não ficaria, ele iria temer. E aqui é o que eu quero dizer para você nesta manhã: é providencial o fato de Deus não revelar o nosso futuro.
É providencial e é uma bênção de Deus você confiar nele e não saber o que será da sua vida amanhã, o que será dos teus filhos amanhã, o que será do teu cônjuge amanhã. É providencial. Você pode ter uma falsa ilusão de dizer o seguinte: eu gostaria de saber o que aconteceria comigo daqui 30 dias, o que vai ser de mim em 2025, como eu gostaria que Deus falasse comigo, que Deus revelasse através de um profeta, que Deus mostrasse uma revelação para mim, do que vai ser de mim. Talvez eu iria ficar um pouco mais seguro. Não. E se a revelação não fosse boa? Você já ia começar a roer as tuas unhas agora. E por que Deus faria isso, se isso poderia privar-nos de ter experiências da alegria, da satisfação com as bênçãos dele, que chegarão a todos nós no futuro? Deus faz bem em não mostrar e não falar todas as coisas para nós. Um poeta disse o seguinte: Deus detém a chave de tudo o que é desconhecido, e eu estou feliz por causa disto. Se outras mãos segurassem a chave, ou se ele a confiasse a mim, eu ficaria triste. A própria obscuridade da minha visão me dá segurança, pois tateando no meu caminho enevoado, sinto as suas mãos. Eu o ouço dizer: minha ajuda para você é certa. Não consigo ler os planos futuros de Deus, mas isto eu sei: tenho o sorriso do seu rosto e todo o refúgio da sua graça. Isto cobre os meus desejos, e então eu posso descansar, pois o que eu não posso, ele pode ver. E sob os seus cuidados, eu estarei seguro. O que vai ser de nós amanhã? Nós não sabemos. Mas nós confiamos neste Deus que falou conosco, quem nos chamou. É isto. Isto nos basta. Terceiro e último, o propósito do chamado do Abraão. Aqui Deus está formando uma nova comunidade, uma nova humanidade. E Ele promete ao Abraão 5 coisas, 5 bênçãos. Até então, apenas 5 vezes Deus tinha abençoado a humanidade. Só com Abraão, Deus promete 5 bênçãos para ele, que nós podemos dividir em 3. Deus fala com ele que ele será uma grande nação. E de fato, foi pai de uma grande nação. E ele é pai de uma nação numerosíssima, porque todos os cristãos do mundo são filhos do Abraão. Deus afirma que vai abençoar e engrandecer o seu nome. No capítulo 11, é a história da Torre de Babel. Quando os homens quiseram construir uma cidade e uma grande torre para fazer o nome deles grande, e eles ficaram suados, trabalharam muito, e o que restou a eles? Dispersão e a confusão das línguas. E aqui Deus diz para o Abraão, sem que o Abraão se esforçasse, sem que o Abraão derramasse uma gota de suor: eu vou fazer o seu nome grande. Deixa eu abrir um parêntese. Não é errado querer ter um nome grande. Não é. Não é errado que a tua empresa seja
a melhor empresa de Balneário Camboriú, que você seja o melhor funcionário da empresa. Não é errado. A partir dessa experiência, o que é errado? Errado é como a maneira, na verdade, que o seu nome se torna grande. Se você estiver trabalhando e se esforçando muito, dormindo pouco, se você procura ansiosamente deixar um legado, que é a palavra do momento, deixar um grande legado, e isso custa a tua vida espiritual, o teu casamento, os teus filhos, a igreja de Jesus Cristo, porque você se afastou dela, porque você não tem mais tempo para cultuar e louvar a Deus e estar junto com os irmãos, o resultado é igual da Torre de Babel. Agora, se você se deleita em Deus e o serve, a primeira coisa em relação ao seu nome, ele está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, e ninguém vai tirá-lo de lá. E a segunda coisa, queridos, aquilo que Jesus disse no Evangelho de João: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Abro outro parênteses. Nós fazemos parte de uma geração imediatista. Nós queremos tudo para ontem. A promessa que Deus faz para Abraão: vou fazer de você uma grande nação, e eu vou engrandecer o teu nome. Isto não surge de um dia para o outro. Ainda mais um homem de 75 anos, cuja esposa era um ano mais nova do que ele, e era irmã dele por parte de pai. Estéril. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome. O nome de um homem era considerado grande a partir do número de filhos que ele tinha. E a partir daquilo que ele havia construído também. E parece ironia de Deus para um homem que não tem filhos por causa da esterilidade da sua esposa. E um homem que Deus tira ele do seu local e faz dele um viajante sem rumo, dizer: eu vou engrandecer o teu nome. É preciso ter fé para acreditar nas promessas de Deus. Às vezes nós queremos uma vida monótona, uma vida simples. E por detrás disto, queridos, nós escondemos a nossa incredulidade. Nós não acreditamos no que Deus pode fazer conosco. Porque faz parte do projeto de Deus usar essas coisas loucas. Usar aquilo que tem de mais insignificante. E aqui está um homem caminhando para a sua aposentadoria, fazendo as contas do seu benefício. Mas Deus lhe aparece e diz: agora, Abraão, agora nós estamos começando a vida de verdade, e eu vou fazer do seu nome um nome que vai perdurar por milênios. Em 2024, em Balneário Camboriú, as pessoas estarão falando de você. Sem que você tenha nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez você diga: eu teria fé.
e a minha fé seria maior. Se tão somente eu tivesse um pouco mais de segurança, para que eu pudesse me apoiar. Aqui Deus, que chama o pai da fé e tira todas as muletas dele, todas as possibilidades dele se confiar em alguém para produzir fé no coração dele. Grande nação, vou abençoar aquele que te abençoar, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Agora, as promessas de Deus para o Abraão, elas não param no Abraão. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:16, abram aí a Bíblia de vocês, que quando Deus fez essa promessa para ele, uma grande nação, vou abençoar e engrandecer o seu nome, você será uma bênção, eu vou abençoar aquele que o abençoar, e eu vou amaldiçoar aquele que o amaldiçoar, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus faz essa promessa, Deus visava outro Abraão. Ele avisava, na verdade, o descendente de Abraão. Gálatas 3:16, olha o que diz a Bíblia: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Abraão é um Jesus aqui em miniatura, porque esta promessa é para o Senhor Jesus Cristo, o descendente de Abraão, que igualmente o seu ancestral também saiu da casa do seu pai um dia, a casa gloriosa do seu pai, e veio aqui para viver neste mundo. E ele veio a este mundo motivado por uma promessa. E qual foi a promessa que motivou o Senhor Jesus Cristo para vir dar a sua vida em resgate de muitos? Essa promessa está registrada no Salmo 2, versículo de número 8, que diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Jesus Cristo se tornou uma bênção para todas as nações. Se o Abraão teve um grande nome, o Senhor Jesus Cristo recebeu um nome que está acima de todos os nomes. E diante do nome de Jesus, todo nome, todo homem haverá de se dobrar, toda criatura haverá de louvar. Diante do nome de Jesus, céu, terra e inferno haverão de se dobrar e dizer: Ele é o Senhor do universo. Jesus Cristo, o descendente de Abraão, abençoa aqueles que se relacionam com Ele. A partir do momento em que você se uniu a Cristo, o apóstolo Paulo diz que todas as bênçãos espirituais que estavam nas regiões celestiais são dadas a você e a mim. Mas também o Senhor Jesus Cristo haverá de rejeitar todos os que o rejeitam. E a rejeição de Jesus Cristo é a maldição final de Deus aos homens que não honraram o seu filho, como diz o Salmo 2, que termina dizendo: beijem o meu filho, para que a ira dele não se levante contra vocês. E nesta manhã eu digo a você, aqui em Balneário Camboriú, depois de todos esses anos, você precisa de Jesus. Você precisa desta bênção de Jesus. Você precisa se render ao Senhor Jesus Cristo, para que você receba a promessa dele de uma nova terra
de um novo céu. A promessa que Ele conquistou na cruz do Calvário, quando Ele morreu, pagando pelos nossos pecados, e ao ressuscitar ao terceiro dia, é do Senhor Jesus Cristo, a promessa que veio de Abraão. Pastor, como que isso tudo se conecta com a minha segunda-feira? Está aqui. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Sem seguranças, sem sinal de GPS, sem escoltas no caminho, sem nada. Amanhã, terça-feira, quarta, quinta ou sexta, ou até mesmo no próximo sábado, enquanto você estiver sendo afligido por este mundo, exigindo e dizendo a você o que você precisa de segurança, conforto e estabilidade, você vai dizer: eu preciso de mais fé na rocha eterna, que é Jesus Cristo, porque é esta fé que vence o mundo, esta fé que vence as adversidades. É isto. Segurança, estabilidade, Jesus. Sem Jesus, mesmo que você tivesse todos os recursos, você não teria conforto e estabilidade. Pai Santo, nós oramos e pedimos esta fé, esta confiança profunda que o Senhor deseja colocar nos nossos corações, porque vivemos dias maus. Senhor, aviva poderosamente os nossos corações. Aviva, Senhor, aviva a nossa fé. Senhor, alimente a nossa esperança. Nós te pedimos isto nesta manhã. Aumenta-nos a fé, aumenta-nos a confiança profunda em Ti, e nós vamos celebrar o Teu nome, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus.